Nossa saudação a todos que estão conosco neste momento. Bem-vindos ao espaço virtual da Casa Espírita Joana de Ângeles, conhecida também, na sua forma abreviada, como Seja Conselho. Está localizada em Florianópolis, Santa Catarina, no bairro Córrego Grande. Estamos, a partir de agora, em mais um Encontro com o Evangelho, que é apresentado ao vivo pelo Facebook, todas as segundas-feiras, às 19 horas. E além de permanecer à disposição para ser assistido e compartilhado durante e após o término desta apresentação, é disponibilizado posteriormente também na página do YouTube, com o endereço virtual Casa Espírita Joana de Ângeles. Trazemos inicialmente uma mensagem de ambientação para este encontro e como preparação para a nossa prece de abertura. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, vamos ler a mensagem que tem o título Indagação Oportuna. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2, Jesus disse: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Vamos à interpretação de Emmanuel sobre essa passagem do Evangelho. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que consideram importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de um parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça, ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades e se perdem em novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Vamos agora à nossa oração, procurando serenar o pensamento, buscando Jesus no interior do nosso ser, o seu amor por nós, a paz que Ele nos transmite, e a quem rogamos a bênção e a orientação para a nossa caminhada. Conscientes de que estamos sob a proteção de amigos espirituais, somos gratos por tudo e assim consideramos iniciado este encontro com o Evangelho, em nome de Deus e em nome de Jesus. Assim seja. Bom, meus irmãos, antes de entrarmos no tema deste encontro com o Evangelho, que é a lei do trabalho,
gostaria de fazer algumas colocações sobre a função do centro espírita. Considero importante aproveitar esses momentos para esclarecer a quem recebeu um convite para esse contato mais próximo com o Espiritismo, ou mesmo uma intuição para se aproximar dessa doutrina, que tem o Cristo como modelo e guia, e que tem um conjunto de conhecimentos oferecidos à humanidade por Allan Kardec, a partir dos ensinos dos espíritos superiores, sob a coordenação do próprio Mestre Jesus. E o Centro Espírita oferece esses conhecimentos, mas também oferece orientação e amparo, sendo uma escola de formação espiritual e moral, um núcleo de fraternidade, de oração e de trabalho, como uma casa de uma grande família, onde as crianças, os jovens, os adultos e os de mais idade tenham oportunidade de conviver, estudar e trabalhar. E aqui fazemos um parêntese para ampliarmos o entendimento do trabalhar que apareceu aqui e é o nosso tema principal de hoje. Compreendendo não somente como uma atividade remunerada, onde se espera uma compensação monetária, mas o trabalho como sendo toda a ocupação útil. Esta é a resposta que os espíritos superiores deram a Allan Kardec quando ele perguntou, na questão 675, se devemos entender por trabalho somente as ocupações materiais. Na resposta, eles nos esclareceram, além disso, que os espíritos, os nossos irmãos desencarnados, também trabalham. Fechamos o parêntese e continuamos a falar mais um pouquinho sobre a função do Centro Espírita, que é também um posto de socorro material e espiritual. Mantém um trabalho de atendimento fraterno, onde, através do diálogo, oferece orientação e esclarecimento às pessoas que buscam o Centro Espírita. A nossa casa, Joana de Ângeles, nesse período, está realizando essas atividades com a distância física, pelos recursos que a tecnologia da informação nos possibilita. Mas os trabalhadores, e com certeza os seus frequentadores, sentimos falta daquela frequência, das reuniões presenciais. Oremos, queridos irmãos, para que isso tudo passe. Aprendamos as lições que a cada um está reservado, nenhuma delas por acaso, e que possamos todos voltar a nos encontrar novamente e normalmente no tempo de Deus, naquele templo que podemos chamar com todo carinho de extensão da nossa casa, de nosso segundo lar. Este encontro com o Evangelho é uma oportunidade de nos conectarmos com o ambiente espiritual da casa espírita, enquanto recordamos os ensinamentos do Mestre e nos fortalecemos na fé raciocinada, com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece. A lei do trabalho. Este é nosso assunto, nosso tema central de hoje. Podemos iniciar citando as palavras do Mestre, contidas no Evangelho de João, capítulo 5. O meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Esta passagem evangélica está no contexto da cura que Jesus fez ao paralítico em Betesda, realizada num sábado, causando indignação entre os judeus. Naquele momento, o mestre estava advertindo quanto às formalidades, às práticas exteriores, colocando-as acima da piedade, dos sentimentos de caridade em relação ao próximo. Vejamos que, pelos costumes e tradições da época, naquele povo muito ligado às questões religiosas, não que estejamos considerando isso um problema. A questão era o apego à letra da lei, às formalidades, quando não se chegava às raias do fanatismo. Jesus, com sua sabedoria, disse também
como está em Marcos capítulo 2, versículo 27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, quando Jesus alimentou, curou, pregou no sábado, que era o dia sagrado de descanso e consagrado de modo especial a Deus, mostrou que, com a prática de obras que atestem o amor pelo próximo e pelo Pai Celestial, estava-se também santificando aquele dia. O dia de repouso na semana, o Sabbat, que significa descanso e natividade, permanece nos dias de hoje. Mas, conforme o entendimento de Jesus, todo o dia é dia para a prática do bem. As leis humanas, no decorrer dos últimos séculos, foram se aperfeiçoando. Hoje vemos com mais equilíbrio as questões do trabalho e repouso, por exemplo. Mas sabemos que estamos ainda distantes de uma condição ideal, onde a educação moral e a caridade, quando forem maioria entre os homens, proporcionará uma condição melhor, um bem-estar para todos. Embora o Mestre nos ter enviado missionários para nos recordar e exemplificar seus ensinamentos, sempre após sua passagem entre nós, ao cumprir sua promessa de nos trazer o Consolador, que para nós é a doutrina dos Espíritos, ele nos presenteou com um conjunto de leis chamadas de leis morais. E entre elas está a lei do trabalho, onde são esclarecidos alguns pontos muito interessantes para compreendermos melhor o que o Cristo, na época, nos falou de forma mais limitada ao alcance do entendimento daquele período da humanidade. A lei do trabalho está no capítulo 3º das leis morais, no Livro dos Espíritos, a principal obra da codificação, de onde já citamos uma questão lá no início. Os emissários do Cristo, que são os espíritos superiores, que trabalharam na codificação da doutrina espírita junto a Allan Kardec, confirmam na questão 674 que o trabalho é uma lei da natureza e, por isso, uma necessidade para o homem. E além de esclarecer que toda a ocupação útil é um trabalho, como já citamos na questão 675, acrescentam que o espírito trabalha, assim como o corpo. Acho nunca demais reforçarmos o quanto consoladora e esclarecedora é a doutrina espírita. E vamos percebendo cada vez mais esta bênção para a nossa vida quando refletimos sobre esses conhecimentos que a misericórdia divina nos ofertou. Quando estudamos um pouco mais e temos a oportunidade de constatarmos juntos os benefícios que ela nos proporciona. Uma dessas reflexões nos veio durante a preparação desse tema, a partir de uma mensagem de Emmanuel que está no livro Vinha de Luz. O título dado por Emmanuel, pela forma no diminutivo, é utilizado poucas vezes pelo benfeitor espiritual, mas se encaixa perfeitamente no texto. Ele intitulou Servicinhos. Inicia com a passagem evangélica anotada pelo apóstolo Paulo em Efésios 4:32, que diz: Antes, sede uns para com os outros benignos. Emmanuel nos fala que, por vezes, as pessoas se queixam por não receber grandes oportunidades na vida, cargos de relevância, ou então ter seu nome mencionado na grande imprensa, esquecidos, muitas vezes, dos pequeninos trabalhos que se traduzem em gestos de boas maneiras. E aqui citamos o que o autor menciona. Um sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura, o silêncio diante do mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, o transporte de um pacote pequenino,
a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural. O benfeitor nos pede para não nos atormentarmos querendo aparecer nos cartazes do mundo. Está tão em moda isso hoje, não é? Pede também que sejamos benevolentes para com aqueles que nos rodeiam, sem se importar com a cegueira de quem recebe, porque significa pouco para a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso efetivo dos bons corações. Nos lembra de quantas vezes, em outro tempo, fomos cegos e perversos para com o Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. E Emmanuel fecha dizendo para não desprezarmos esses servicinhos úteis, que neles repousa o bem-estar do caminho diário. O capítulo do Livro dos Espíritos que trata da lei do trabalho não é longo, são apenas 5 páginas, mas o conteúdo, como em toda a obra da codificação, é de um valor muito relevante para a nossa existência. E só aos poucos, lendo, relendo, estudando, refletindo e finalmente procurando vivenciar esses conhecimentos, é que vamos dando cada vez maior valor ao grande trabalho de Kardec e sua equipe na codificação junto aos espíritos superiores. Os espíritos explicam, por exemplo, que pela nossa natureza corpórea, o trabalho, por ser uma lei, é uma imposição e um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência. Sem o trabalho, nós permaneceríamos na infância intelectual. Interessante raciocinarmos sobre isso quando vemos irmãos que desenvolvem, pelo seu trabalho, habilidades tão grandes, mesmo sem estudo e técnica, conseguindo seu sustento de sua família e às vezes prosperando tanto que passam a dar oportunidades de trabalho para muitos outros. É certo que temos que considerar que essas habilidades podem ser fruto de experiências anteriores de outras encarnações, mas de modo algum desmerece seu esforço e dedicação nesta existência. Irmãos, estamos no encontro com o Evangelho, estudando questões do Livro dos Espíritos, mas reflitamos se não é também parte do que o Cristo espera de nós. A lucidez que os estudos dessas revelações nos dá, para agirmos com mais consciência, evitando os equívocos, os tropeços, de consequências às vezes muito doloridas. Vemos isso acontecer à nossa frente a todo instante. Uma pergunta que Kardec faz, a de número 679, em relação ao trabalho, tem a ver com boa parte da humanidade. O codificador questiona se o homem que possui bens suficientes para garantir sua subsistência estará isento da lei do trabalho. Olha que os espíritos superiores e benfeitores responderam. Do trabalho manual, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil, de acordo com as possibilidades, nem do dever de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. As últimas questões tratadas nesse capítulo referem-se ao limite do trabalho e ao repouso, mencionando que o repouso é igualmente uma lei da natureza. Também é necessário para dar um pouco de mais liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Esclarecem os espíritos que o limite do trabalho é o de nossas forças, mas Deus nos deixa livres para definir
pelo livre-arbítrio esse limite. Explicam que quem tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus subordinados, porque transgride a lei de Deus. As últimas questões são sobre a velhice, onde dizem que os espíritos dizem que o homem está obrigado ao trabalho de acordo com suas forças, que o forte deve trabalhar pelo fraco e que, na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei de caridade. O comentário final de Kardec é quase meia página, quase uma página. Então fica aqui a recomendação para a leitura. Para encerrar essas singelas reflexões, neste encontro com o Evangelho, e aqui vamos relembrar tudo o que está sendo dito, primeiro servirá para quem está falando. Nós trazemos uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles. Ela ditou, na psicografia de Divaldo Franco, em 1995, a obra Leis Morais da Vida. O livro tem 11 partes. A terceira é sobre a lei do trabalho. Nós vamos apresentar a mensagem que está no primeiro capítulo da terceira parte, que se chama A Bênção do Trabalho. Sob pretexto algum, te permitas a hora vazia. Justificando cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo, evita cair no desânimo que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. Se supões que todos se voltam contra os teus propósitos superiores, insiste na atividade, que falará com mais eficiência do que tuas palavras. Coagido pela estafa, muda de atitude mental e renova a tarefa, surpreendendo-te com motivação nova para o prosseguimento do ideal. Vitimado por injunções íntimas, perturbadoras, que se enraizam no teu passado espiritual, redobra esforços e atua confiante. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento nem o das lutas ásperas. Na ociosidade, surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa, a luz da oração é a chama da fé. Maledicências e intrigas, vaidades e presunções, calúnias e boatos, despeito e descrédito, inquietação e medo, pensamentos deprimentes e tentações, nascem e se alimentam durante a hora vazia. Os germes criminógenos de muitos males que pesam negativamente sobre a economia da sociedade se desenvolvem durante os minutos de desocupação e ociosidade. Os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo, atarantados pela indolência e pela inutilidade que fomentam o egoísmo e desenvolvem a indiferença. O trabalho se alicerça nas leis de amor que regem o universo. Trabalha o verme no solo, o homem na terra e o Pai nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio.
O aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentidos humanos. A vida se agita em toda parte. O movimento é lei universal em tudo presente. Não te detenhas a falar sobre o mal. Atua no bem. Não te escuses a glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. Cada momento, sabiamente aproveitado, adiciona produtividade na tua sementeira de esperança. O trabalho de boa procedência, em qualquer direção, produz felicidade e paz. Dele jamais te arrependerás. Não esperes recompensa pela sua execução. Produze pela alegria de ser útil e ativo, guiçando o coração a Jesus, se elevando com o coração a Jesus, que sem desfalecimento trabalha por todos nós, como o Pai Celeste que até hoje também trabalha. Antes da prece de encerramento, queremos agradecer pela presença e participação ao vivo dos irmãos e pela oportunidade de estar sendo assistido posteriormente pela gravação no Face ou no YouTube, em nome da Casa Espírita Joana de Ângeles. Nós vamos encerrar com a prece do Pai Nosso, mas pedindo licença para fazê-la na língua da fraternidade, o Esperanto, que é ensinado nessa Casa Espírita Joana de Ângeles e em mais algumas outras da primeira União Regional Espírita. O nome da prece, Pai Nosso, em Esperanto, é Patronia. Patronia, kiu estas en la cielo. Sanctigata estu via nomo. Venu via regno. Plenumidio via volo. Kiel en la cielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ. Pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ni pardonas al nia ŝuldanto. Ne forlasu nin en tento. Liberigu nin de la malbono. Tiel estu. Assim seja. Um abraço fraterno a todos e desrevido, que significa até a vista.